Bom dia, juventude. Bom dia a todos vocês que nos assistem. Mais uma vez estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, agradecer ao Senhor por essa manhã maravilhosa. Estamos aqui nessa manhã para estudarmos a última lição do trimestre. Desde o início do trimestre nós estudamos nesse período o perigo das tentações. Essa revista aqui. Hoje nós estamos chegando no final dessa lição. E durante todo esse período nós estudamos sobre como o diabo usa para os meios que ele usa para nos derrubar, o que ele usa para nos afastar de Deus. Então, o perigo das tentações e o perigo de ceder às tentações. Nessa última lição, nós estudaremos Deus provê o escape, que é a nossa 13ª lição. A todos vocês que nos assistem nessa manhã, fiquem à vontade, fiquem até o final. Deus tem uma palavra de salvação para você nessa manhã. Compartilhe o nosso vídeo, dê o seu like, deixe o seu comentário, para que esse vídeo possa chegar em locais onde nós não podemos ir, e alcançar corações onde nós não podemos falar, mas que através do vídeo, através da palavra de Deus, corações e pessoas serão libertas e transformadas. Então compartilhe, fique conosco e vamos continuar. O nosso texto principal, ele está em 1 Coríntios 10:13. O título da nossa lição é Deus provê o escape. Como eu falei, durante todo o trimestre nós estudamos o perigo das tentações. O nosso texto principal, 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Resumo da lição. Onde houver humanidade, ali haverá tentações, mas Deus provê o escape para que não venhamos a cair. Glórias a Deus. Os nossos objetivos: refletir a respeito do exemplo do povo de Deus no deserto, conscientizar de que Deus provê para nossas vidas a vitória e saber que o Senhor concede o escape. Então os objetivos são bem específicos. Falar sobre os nossos pais, sobre o povo criado por Deus no deserto, conscientizar que em todas as tentações Deus dá a vitória e prover o escape para nós. Vamos começar a nossa lição. Antes de começar a nossa lição, fazer uma pergunta para vocês, juventude, ver se vocês estão realmente interagindo, conhecendo e guardando o que foi falado nas lições. Quero perguntar para vocês qual foi o título da nossa primeira lição e quem deu a primeira lição. Vamos lá, hein? Vamos ver quem vai responder. Vai ter uma premiação simbólica aí. A outra pergunta: o que Deus provê para a nossa vitória? Segunda pergunta. A outra pergunta: qual foi a primeira tentação de Jesus? A outra pergunta: o que Jesus usou no deserto para vencer as tentações de Satanás? Então foram aí 4 perguntas, vocês deem a resposta, mas vamos ficar atento na lição. Vamos procurar as respostas, ver se os nossos conhecimentos estão em dias, mas vamos prestar atenção na lição, pois a lição é a palavra de Deus e a palavra de Deus é que importa para nós. O nosso texto bíblico está em 1 Coríntios 10, de 1 a 13, mas nós não vamos ler agora para nós ganharmos tempo. Logo mais à frente nós falaremos o texto bíblico. Então vamos orar para iniciar a nossa lição? Senhor Jesus, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai, para Te pedir, para Te agradecer e para glorificar o Teu santo nome. Nessa manhã, venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento. Ó Deus amado, venha repreender, Pai, todas as barreiras, todo o impedimento dos ouvidos. Ó Deus amado, que essa palavra possa penetrar nos corações, ainda que eu seja falho, ainda que não tenha um vocabulário, Pai, bom, não tenha uma boa oratória, Pai, mas a Tua palavra não volta vazia, Pai. Então, Pai, aquilo que for falado, aquilo que for aqui, Pai, aprendido nessa manhã, possa descer aos nossos corações e produzir vida, Pai. Fica conosco nessa manhã, é o que nós pedimos em nome de Jesus. A introdução da nossa lição. Deus provê o escape. Bom, juventude, nós sabemos que a tentação ela é real. O diabo é real. E o foco da tentação é o quê? É nos afastar de Deus, é nos afastar da presença de Deus e com isso entrarmos no pecado e consequentemente sermos mandados para o sofrimento eterno. Então esse é o alvo da tentação, te afastar de Deus, fazer você entrar em pecado e consequentemente te mandar para o tormento eterno. Então que nós venhamos ser prudentes e não entrar e não ceder às tentações. Mas como resistir às tentações? Como fugir? Como vencer as astutas ciladas do diabo? As armas que devemos usar para sermos vitoriosos em Jesus. É sobre esse tema que nós falaremos nessa manhã.
O exemplo do povo de Deus no deserto é o nosso primeiro tópico. O exemplo do povo de Deus no deserto. Um povo de difícil trato. Irmãos, esse foi o povo criado por Deus para o adorar. Foi o povo criado por Deus para o servir em espírito e em verdade. E a revista traz para a gente um povo de difícil trato. Um povo de dura serviço. Um povo rebelde. Um povo desobediente. Um povo obstinado e sem fé. Um povo que foi liberto da escravidão do Egito com mãos de ferro pelo nosso Senhor. Eles viram todos os milagres, acompanharam todos os milagres de perto. As pragas aconteciam do lado deles, mas eles não eram atingidos, porque a presença do Senhor em todo momento era notória, era real para esse povo. Mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo eles vendo todos os milagres, presenciando todos os milagres, não foi suficiente, não estavam satisfeitos. Esses povos, eles queriam as benesses da lei, eles queriam aproveitar o que a vida oferecia, mas não queriam cumprir com as determinações, com os mandamentos e com as leis do Senhor. E quem não cumpre com as leis, quem não cumpre com os mandamentos do Senhor, ao invés de ter as benesses, vão ter os rigores da lei. E esse povo, eles fizeram tudo que não agradava ao Senhor Jesus Cristo. Eles murmuraram, eles adoraram ídolos, eles se prostituíram, fizeram coisas que assim envergonharam diante dos olhos do Senhor. E com isso, o que eles fizeram? Afastaram a presença de Deus e atraíram a ira de Deus. Porque toda vez que nós desobedecemos a lei do Senhor, nós colhemos consequências, e uma delas é o juízo, uma delas é as consequências pelos nossos pecados. E aqui esse povo atraiu a ira de Deus por não obedecer às ordens do Senhor. Mas eu pergunto, qual a diferença desse povo criado por Deus para adorá-lo? Para nós? Não tem nenhuma diferença, irmão. Às vezes nós olhamos a história do povo do deserto e achamos, nossa, esse povo viu os milagres e mesmo assim desobedeceram. Irmão, não tem diferença nenhuma para nós. Nós somos da mesma forma. Nós somos ingratos, nós somos maledicentes, nunca estamos satisfeitos com o que Deus faz para nós, irmãos. Irmãos, se nós andamos de ônibus, nós reclamamos. Nós temos a integridade física, nós temos saúde. Nós pegamos os ônibus, seguramos naquelas barras de ferro, subimos nas nossas próprias pernas. Quantas pessoas andam numa cadeira de roda, não tem condição nem de tomar sua própria água com as suas mãos, faz suas necessidades sentadas, irmãos, queriam apenas caminhar, mas nós esquecemos da nossa integridade física, esquecemos da bondade que Deus nos deu de fazer perfeitos, e reclamamos por andar de ônibus. Reclamamos também, irmão, do alimento. Deus nos dá o que comer, temos as refeições diárias completas. Tem gente que não tem nenhuma refeição diária e nós reclamamos, irmãos. Deus nos deu uma casa para nos abrigar do frio, cobertores, roupas bonitas, deu carro, mas nós reclamamos, irmão, da casa, reclamamos dos cobertores, da roupa, reclamamos do carro. Quantas pessoas estão morrendo de frio nesse período de frio que nós estamos passando? Então, irmãos, nós não temos diferença nenhuma para esse povo. Nós somos ingratos, maledicentes, somos rebeldes, obstinados. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas, mas que Deus possa ter misericórdia de nós, para nós irmos ouvir a sua voz. O primeiro tópico apresenta o perfil desse povo. O segundo tópico fala para a gente, a tentação é humana. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído pelas suas próprias concupiscências, engodado pelos seus próprios desejos, suas paixões. Depois, havendo seus desejos, as suas concupiscências concebido à luz, vem o pecado. Consumido o pecado, gera a morte. E o que acontece com a morte? A morte produz separação. A sua morte física produz separação total de Deus, mas a sua morte espiritual também faz você ser afastado de Deus pelos seus pecados, pelos seus desejos. Então Deus não tenta ninguém, irmãos. O nosso coração é cheio de rapina, cheio de desejo e cheio de pecado. Então nós devemos vigiar o nosso coração. Mas 1 Coríntios 10, 3 e 4 diz que todos beberam e comeram da mesma comida espiritual que era Cristo, e todos presenciaram, todos ouviram os milagres e a palavra de Deus, mas isso não foi suficiente. Eles pecaram contra o Senhor. Esse é o nosso perigo, irmãos. Mesmo assim, esse povo, comendo da mesma comida espiritual e da mesma bebida espiritual, eles pecaram contra Cristo. Não adianta, irmão, nós estarmos na igreja, sermos ativistas na igreja, se nós não guardarmos o nosso coração. O nosso coração é mau, irmão. Jeremias já fala isso, o nosso coração é mau.
Então nós precisamos guardar o nosso coração. Mateus 15:19 diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Porém, Provérbios diz para a gente: sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbio 4:23. Eu pergunto para vocês, em qual dos dois versículos você está inserido? Em qual dos dois versículos, juventude, você que nos assiste nessa manhã está inserido? Será que o seu coração tem produzido mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos? Ou o seu coração tem servido de fonte de vida? Tem se guardado para desfrutar do melhor de Deus para a sua vida? O que você tem feito com o seu coração? Você tem se guardado? Ou você tem entrado na igreja, permanecido na igreja, sendo ativista na igreja, mas maledicente, murmurão, fazendo aquilo que não agrada a Deus? Em qual dos dois versículos você está inserido nessa manhã? Precisamos perguntar a Deus: o meu coração tem sido fonte de vida para mim e para as pessoas que me cercam? Ou o meu coração está sendo maledicente, está sendo cheio de pensamentos de prostituição, de adultério e de mortes? Se estiver, irmãos, você corre um sério perigo. Paulo escreve à igreja de Coríntios: há muitos mortos e doentes dentro da igreja, não sentem mais a presença do Senhor, não sentem mais o mover do Espírito, apenas cumpre com o seu compromisso eclesiástico, pois não discerniram o corpo de Cristo, não guardaram o seu coração, participaram indignamente do corpo de Cristo, não pediram perdão, continuaram continuamente nos seus pecados, e assim morreram, estão dentro da igreja mortos. Antigamente, Deus matou Nadab e Abiú porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. O Senhor os fulminou, os matou. Hoje em dia, não acontece isso mais. Mesmo nós sendo levitas na casa do Senhor, participando, sendo ativistas, isso não acontece mais. Porém, nós estamos zumbidos dentro da igreja, não sentimos mais a presença do Senhor, a igreja está pegando fogo, o irmão está se derretendo do nosso lado, glorificando ao Senhor. Nós estamos como gelo do lado dele, porque estamos mortos espiritualmente. O nosso coração tem dado lugar à prostituição, adultério, a fornicação e todos os pensamentos que não agradam a Deus. Então eu entro e saio da mesma forma. A presença de Deus não é mais real em minha vida. Eu estou morto dentro da igreja, entrando e saindo apenas para cumprir um propósito eclesiástico. Isso não é bom, irmãos. Lembre-se, a mesma palavra que serve para te salvar, para te instruir, para corrigir, ela vai servir para a sua condenação. Se essa palavra não produzir quebrantamento e transformação na sua vida, essa mesma palavra vai te mandar para o fogo eterno, irmãos. Nós podemos enganar os nossos pastores, os nossos líderes, mas nós não enganamos o nosso Senhor, porque Ele esquadrinha os corações. A palavra de Deus fala em Hebreus: todas as coisas estão nuas e patentes com os olhos daquele da qual nós vamos prestar contas. Então, meu irmão, se você está nessa situação, abandone essa situação, pois Jesus pode voltar ainda hoje e você permanecer nesta terra e padecer eternamente. Então arrependa-se dos seus pecados, confesse nessa manhã e volte a sentir a presença do Senhor. Glórias a Deus. Mas glória a Deus, 1 Coríntios 10:13 fala pra gente que Deus provê o escape. Não venha tentação, irmãos, além do que você possa suportar. Deus jamais vai te dar Deus jamais vai permitir uma tentação, porque Deus não dá tentação, Deus não pode ser tentado. Agora sim, nós temos que entender isso, irmão. O que Deus faz pra gente é nos provar, porque depois de provado vem o quê? Vem o troféu da vitória. Você será coroado pela sua provação. Já a tentação, ela surge nos nossos corações, dos nossos desejos, da nossa concupiscência. E se você ceder, você vai pecar, e o pecado vai te afastar de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Eu estou sendo provado, mas você está sendo provado por Deus ou foi consequência do seu pecado de ter cedido à tentação? O que foi, irmão? Nós temos que analisar se nós estamos sendo provados por Deus, porque o final da provação é vitória, mas o final da tentação é pecar e se afastar de Deus, e a condenação eterna. Então nós devemos analisar para para nós vigiarmos e não cair em tentação e não se afastar de Deus. Glórias a Deus. O nosso tópico 3, Deus é fiel. Glória a Deus pela sua fidelidade. Hebreus 10:3 diz que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deuteronômio 7:9 diz: o Deus fiel, ele mantém a aliança e a bondade eternamente. 2 Timóteo 2:13 fala: se formos infiéis, o nosso Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Irmãos, Deus criou um povo para si, para o adorar, para glorificar o teu santo nome. O nosso Deus tem ciúmes de nós, irmãos. Nós somos criados como feituras para adorá-lo, para servi-lo em espírito e em verdade. Ele não quer, nós viemos adorá-lo a ele e a Baal. Ele não quer que de uma mesma fonte jorre duas águas, não. Ele quer nós viemos adorá-lo e glorificá-lo em todo o tempo.
Ele não aceita dividir sua adoração. Ele quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. O Senhor Deus é fiel e Ele exige de nós fidelidade. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, no versículo 1, diz assim: considerando a santidade daquele que vos convocou, sede santo em toda a vossa maneira de se portar, porque está escrito: sede santo porque eu sou santo. O nosso Deus é santo, irmão, e Ele exige que nós o adoramos em espírito e em verdade, em fidelidade e em santidade. Se você não adorar em espírito e em verdade, não viver em fidelidade, irmãos, o seu pecado vai te repelir de Deus, irmãos. Mas você pode falar: mas Reginaldo, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Claro, irmãos, aquele pecador arrependido, que se pecou, porque todos nós estamos no mundo material, suscetíveis e passíveis a pecar, mas pecamos. Meu Deus, me perdoe, mais uma vez eu fracassei, mas eu estou aqui, Pai, me ajude a perseverar e a continuar. Agora, Deus odeia, irmão, o pecado e o pecador, que peca dia após dia e não se arrepende dos seus pecados. Esse pecador Deus abomina, esse pecador Deus não quer saber, irmão, porque ele peca dia após dia, e a palavra confrontando, a palavra exortando, ele não quer saber de arrependimento, ele quer permanecer no pecado, porque ele está morto espiritualmente, e a palavra de Deus não faz mais sentido na sua vida. Então esse pecador, o Senhor odeia esse pecador, não odeia tanto ele quanto o pecado dele, porque a palavra de Deus diz, Salmo 89:14, misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto, porém as bases do seu trono é justiça e juízo. Por nosso Deus ser fiel e santo, Ele não tolera o pecado. Veja o que o texto 1 Coríntios 10:5-6 fala: mas o que eles fizeram de tão mal para atrair a ira de Deus? Esse povo, o que eles fizeram de tão mal? Nós vamos ler na revista agora. 1 Coríntios 10:5-6 diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte destes, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Olha o versículo 7. A palavra de Deus diz: não construirás para vós ídolos. Mas o 7 diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou para se folgar. Então a palavra diz: não adorarás outros deuses, não constituirás imagens, não farás para ti imagens. Mas esse povo, irmãos, não obedeceu os mandamentos do Senhor. Eles sentaram, se prostraram, adoraram outros deuses, não estavam nem aí para a palavra de Deus. E assim somos nós também. Quantos de nós temos constituído ídolos para nossas próprias vidas? Seja o carro, seja o namorado, seja o casamento, seja seu emprego. Quantos de nós temos tirado a primazia de Deus em nossas vidas, constituindo ídolos em nossas vidas, irmãos? Nós não devemos fazer essas coisas, irmãos, porque isso atrai a ira de Deus. Veja o versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a mesma de ontem, hoje, eternamente. Ainda que vivemos em tempos modernos, contemporâneos, ela é inerrante, é a palavra de Deus e não mudou. A palavra de Deus fala que o sexo é uma bênção para ser consumado entre homem e mulher após o casamento, depois do casamento. O que passa disso é procedência maligna, irmãos. O que passa disso atrai a ira de Deus, porque Deus não está nesse negócio. E o povo escolhido por Deus, os nossos pais, o povo de Deus ali no deserto, eles se prostituíram, está aqui, ó, se prostituíram como alguns deles fizeram e caíram 23.000 num dia, meus irmãos. Então, que nós não venhamos nos prostituir. 1 Coríntios 6:18-19 diz: fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmão, todo o pecado que cometemos é fora do corpo. Agora a prostituição, a masturbação, todos esses pecados nojentos é no corpo, irmãos. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Senhor não tem comunhão com quem pratica esses pecados. Fuja da prostituição, fuja da imoralidade. Juventude, se guarde. Não é feio, ainda que o mundo ache isso normal. Nós não andamos como os moldes, como os padrões do mundo. Nós não somos desse mundo, nós somos moradores do céu. Nós estamos aqui de passagem. Logo, logo estaremos nas nossas mansões celestiais. E os nossos costumes, os nossos meios de viver são pautados e moldados e guiados pela Bíblia, que é inerrante, e a palavra de Deus é imutável e permanecerá até a volta do Senhor. Então venhamos ser fiéis para não atrairmos a ira de Deus em nossas vidas. Glórias a Deus.
tentaram ao Senhor nosso Deus. O versículo 9 fala: e não tentamos a Cristo como algum deles tentaram e pereceram pelas serpentes, irmãos. Irmão, quantos de nós temos tentado ao Senhor? O Senhor tem falado para você, juventude, permaneça onde você está. Juventude, irmãos, se o Senhor diz, vai, ainda que você não veja caminho como Abraão fez, você não veja a porta, vá, porque é ordem do Senhor. Mas o Senhor disse, fique parado, fique parado. Se o Senhor não respondeu, permaneça orando, que no tempo certo o Senhor vai responder. Agora não queira dar jeitinho brasileiro, não queira arrumar, passar na frente das ordens do Senhor, porque você vai colher consequências da sua desobediência. Então ouça atentamente a voz do Senhor, não tenta o Senhor teu Deus, achando recursos para satisfazer os seus desejos. Nós vimos, irmãos, nós somos tentados e atraídos pelos nossos desejos, pelas nossas próprias concupiscências. O nosso coração está cheio de rapina, de desejos maus. Então venhamos consultar os nossos líderes e ouvir a voz do Senhor para não entrarmos em tentação. Não avance se não for a vontade de Deus. Glórias a Deus. O versículo 10 diz, murmuraram contra o Senhor. Veja, a revista diz para a gente, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Irmãos, um dos pecados mais comuns na igreja, que vem sorrateiramente e vai levar muita gente para o inferno, é a murmuração. Porque a murmuração, irmão, revela o seu mau caráter. A murmuração nos mostra a nossa insatisfação, o nosso mau contentamento. A nossa murmuração revela a nossa ingratidão, a nossa dificuldade em obedecer, a nossa dificuldade em se submeter às autoridades eclesiásticas, a nossa dificuldade em se submeter às autoridades constituídas. Quando nós questionamos, irmãos, as autoridades que o pastor Jairo, o pastor Jefferson, os nossos líderes passam, nós estamos murmurando diretamente contra Deus, irmãos, porque eles são os representantes de Deus. Ele é o anjo da igreja, ele é o pastor sobre nossas vidas. Se ele está determinando, se ele está falando, se é certo, é claro que existe outros pastores, outras igrejas, outras denominações, que os pastores não são dignos, mas, irmãos, isso aí não é conosco. Eu estou falando pela nossa denominação, pela minha religião, homens sérios, homens tementes a Deus. Se eu questiono as suas ordens e os seus mandamentos, irmãos, eu estou murmurando contra Deus, porque Ele é a pessoa de Deus que vai direcionar e vai me instruir. Então, se eu estou reclamando, se eu estou questionando, eu estou murmurando contra Deus, e posso, irmãos, sorrateiramente, irmãos, estar transformando meu coração deixando meu coração duro, tornando ele incircunciso, irmão, e isso afastando a presença de Deus, irmãos, e me mandando para o inferno dentro da igreja, irmãos. Venhamos atentar, irmãos, à voz do Senhor, não venhamos murmurar, mas venhamos ser crentes, irmãos, verdadeiramente crentes, para nós podermos entrarmos nas mansões celestiais. Nós não estamos aqui todo dia, irmão, na obra, na construção, na igreja, cantando, louvando, tocando, participando, irmãos, para dizer, para se apresentar a homens, não, irmãos. Todo esse trabalho, irmãos, é para nos santificar, para nos preparar, para morarmos nas mansões celestiais. Isso é um preparatório para nós. Então vamos estar atentos, irmãos, para não cairmos em tentação. E Deus possa nos abençoar nessa manhã. Jovens, todos esses exemplos são como figuras para não cometermos o mesmo deslize que nossos pais, que o povo escolhido cometeu e pereceram e perderam a oportunidade de entrar na Nova Canaã. Foi um povo criado por Deus. Foi um povo criado por Deus, mas os que saíram do Egito pereceram no deserto por causa do seu pecado, da sua prostituição, da sua murmuração. O nosso Deus é bom, é fiel o tempo todo, mas é justo, irmãos, é juízo à base do seu trono. Ele odeia o pecado, irmãos. Se nós pecarmos, também não entraremos nas mansões celestiais. Então ainda hoje, ouça a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Senhor e arrependa dos seus pecados. Glórias a Deus. Cabe a nós estarmos atentos para ouvirmos a voz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos aí para o tópico 2, irmãos. O que Deus provê para a nossa vitória. O que Deus provê para a nossa vitória, irmãos? Foi o que nós já falamos desde o início, irmãos. Deus provê para a nossa vitória, sempre o ajuda, sempre o socorro, sempre o refrigério. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a terra ruja e se perturbe pela sua braveza. Irmãos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada de Deus. Irmãos, Deus sempre terá socorro, sempre terá refrigério, sempre terá escape para nós. E Ele deixou para prover a nossa vitória o Espírito Santo, Ele deixou a palavra de Deus e Ele deixou a fé.
para nós avançarmos, para nós não cedermos e para nós conseguirmos chegar no céu. Ele deixou o Espírito Santo. Ele fala assim: eu vou para o Pai, mas vos deixarei um Consolador. Se eu não for, ele não virá, mas se eu for, ele virá. E ele estará convosco todos os dias. O Espírito Santo, irmão, o nosso amigo, o nosso Consolador, que está conosco, caminha dia após dia. Será que você tem dado vazão à presença do Espírito Santo em sua vida? Ele é uma pessoa, irmãos. Ele quer se relacionar com você. Será que você tem se relacionado com o Espírito Santo? Nossa vida está tão corrida ultimamente, irmão. Nós não temos tempo para conversar com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, irmãos. Se você não expor para ele as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas lutas e as suas ansiedades, como ele vai te ajudar, irmãos? O Senhor falou: vou deixar um Consolador, o amigo, o fiel amigo, o Espírito Santo. É Ele que intercede por nós, irmão. A palavra de Deus fala em Romanos: Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você consegue imaginar o que é um gemido inexprimível, irmão? Irmãos, o Espírito Santo faz isso por você. Nós não sabemos como orar, não sabemos como pedir, mas o nosso amigo, ele aperfeiçoa a sua petição, ele aperfeiçoa a sua oração. Mesmo que você não tenha força, você não consiga, ele está te carregando, ele está te impulsionando, irmãos, porque a vontade de Deus não é que ninguém se perca, não é que ninguém vá para o inferno. A vontade de Deus é que todos se salvem. Por isso ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, irmão. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida eterna. E o Espírito Santo é Ele que te ajuda em suas limitações, em suas fraquezas, irmão. É Ele que te liga a Deus, é a completude que te falta. Busque o Espírito Santo, anseie pelo Espírito Santo, deseje. Seu coração tem que pegar fogo, seu coração tem que arder, assim como uma coça anseia por água, assim como você está com sede e deseja beber água, irmãos, você tem que desejar o Espírito Santo. Ele vai derramar, irmãos, rios sobre os sedentos, sobre a terra seca, mas só para aqueles que buscam, para aqueles que têm desejo, daqueles que buscam intimidade com o Espírito Santo. Com esses, ele vai dar a se conhecer a sua intimidade, ele vai se revelar a você, e você será fortalecido, e resistirá ao diabo, e ele fugirá de vós. Glórias a Deus. Outro item, a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é o nosso manual, é a nossa regra de fé, é a nossa fonte de conhecimento, irmãos. Nosso Deus, ali no deserto, ele poderia ter dado uma ordem, todo o inferno ter se retirado, mas ele confrontou o diabo, ele venceu o diabo e todas as suas hostes pela palavra de Deus, para dizer como homem ali, vencendo o diabo pela palavra de Deus. Você, juventude, você que nos assiste nessa manhã, você pode vencer o inferno, as potestades, os principados pela palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é fogo, irmãos, ela que esquenta nossos corações, arde nossos corações. Aqui tem um manual para você viver, aqui tem um manual para a sua vida espiritual, sentimental, econômica. Tudo que você precisar está aqui, irmãos. Então é preciso que você venha meditar, buscar, conhecer e cada dia crescer na graça e no conhecimento. Glórias a Deus. Ela é lâmpada para os seus pés, luz para o teu caminho. Ela é escudo, ela é a fé que você precisa para vencer as astutas ciladas do diabo. Glórias a Deus. O terceiro é fé na providência de Deus. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o combustível para você receber a sua bênção. O Senhor jamais deixou de ser provedor de nossas necessidades. A Bíblia está repleta de ilustrações, onde desde o início a provisão sempre veio de nosso Deus. Ele nunca nos deixou só. O que nós precisamos é usar de nossa fé. O Senhor não precisa de fé para fazer seus milagres. Ele é Deus. Na hora que Ele quiser, na hora que Ele entender, Ele faz. Operando, querendo, desejando Deus, quem impedirá? Ele faz. Agora a fé é para você receber. A fé é para nós recebermos. A fé, você precisa exercitar a sua fé para que o seu prêmio, para que sua vitória chegue. Então, ouse mais da sua fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos orar a palavra de Deus, viver a palavra e pregar a palavra, irmãos, e confiar na palavra de Deus, pois ela é a nossa retaguarda, ela é o nosso escudo, é a nossa sustentação. Filipenses 4,19 diz o quê?
O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não é livro, não é manual de autoajuda, não, é a palavra de Deus, irmãos. Fala, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Não é uma necessidade só, não, é todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Devemos ousar e confiar na palavra de Deus, que Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. É para glorificar, é para seu coração se regozijar, meu Deus, para você exaltar ao Senhor, irmão. Que glória é essa? Que presença, irmãos. Você entender que o nosso Deus, irmãos, tudo está em tuas mãos, tudo provém dele. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Confia na palavra. Muitas vezes você vê o ímpio prosperando antes de você. Por quê? Ele pegou a palavra de Deus, confiou, pegou a sua vitória, irmãos, teve fé. Então nós ficamos, não, irmãos, ouse mais, confie na palavra de Deus e você colherá os frutos da palavra de Deus. Glórias a Deus. O escape, o nosso tópico 3 e final. Não subestime o inimigo, nosso primeiro subtópico. 2 Coríntios 2,11 diz, para não ignorarmos os ardis do diabo. Nós não podemos subestimar o diabo, irmão. Não podemos subestimar o diabo, pois ele é astuto, ele é sagaz, é homicida desde o princípio. A sua arte é enganar e a sua função é matar, roubar e destruir. Então nós não podemos subestimar o diabo, por quê? 1 Pedro 5,8 diz que ele está ao nosso derredor como um leão, procurando quem possa destruir, matar, jogar na lama. É um inimigo astuto, poderoso em sabedoria e poder. Ele era um querubim ungido, irmãos. Ele era um aferidor da medida, a palavra de Deus diz. O que é isso? Ele foi criado com o maior nível de sabedoria e poder. Veja o que diz Ezequiel 28, 13 e 15. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, ungido para cobrir. E te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até em que se achou iniquidade em ti. Irmãos, o diabo foi criado com toda sabedoria e poder. Ele era aferidor de sabedoria e poder, irmãos. Então o campo de atuação do diabo, irmãos, é a mente. Ele sabe aonde atingir, ele nos conhece mais do que nós mesmos, e ele sabe aonde é a sua limitação, ele sabe onde você pode cair, e 24 horas ele vai potencializar os seus desejos, vai potencializar a sua vontade, a sua concupiscência, para que você possa ceder à tentação e pecar. Então a sua intenção, irmãos, é o que? Ele vai te tentar, você vai ceder à tentação, você vai pecar. Com isso, o que você faz? O que separa o homem de Deus? Os seus pecados. Então, consequentemente, você pecou, não se arrependeu, se afastou de Deus. O próximo passo do diabo agora é cumprir com a sua missão: matar, roubar e destruir. Você pecou, cedeu à tentação, entrou na prostituição, no adultério, na bebedice, na fornicação, nos vícios, e não saiu, não teve oportunidade ou não quer sair. O próximo passo do diabo agora é ceifar a sua vida, irmão. E uma vez ceifada a sua vida, irmãos, Hebreus 9, 27 diz que ao homem é destinado a morrer uma só vez, depois disso é o julgamento. Depois disso é o juízo final, irmãos. Se você se afastou de Deus, cedeu à tentação, não se arrependeu, não voltou e ainda está no pecado, irmão, você pode partir ainda hoje, irmão. E se você partir ainda hoje sem Deus, o seu destino, irmãos, infelizmente, irmãos, é o tormento eterno, é o inferno. Porque existem só dois caminhos: céu e inferno. Não tem três caminhos. Você caminha com Deus para o céu, ou infelizmente, irmãos, as consequências da nossa atitude, do nosso pecado, é nos mandar para o inferno. E a palavra de Deus fala que ali o verme não morre, o fogo não se apaga, e o sofrimento é pelos séculos dos séculos. Lá a sua memória vai estar intacta, você vai lembrar
Meu Deus, eu ouvi o pastor pregando, eu vi a mensagem de exortação, de correção, mas eu não dei ouvido. E esse pensamento, irmão, esse sofrimento vai ser pelos séculos dos séculos. E o pior de tudo, irmãos, vai ser que o próprio Senhor Jesus Cristo vai estar lá. O inferno não é para o diabo reinar não, irmãos. O inferno é para o diabo ser condenado, ele, os seus anjos e todos aqueles que cederem e não se arrependerem. É um local de juízo para o diabo e para todos aqueles que cometem o pecado. Então ainda hoje você tem a oportunidade, enquanto a vida, arrependa-se, para que você não venha colher as consequências eternas de viver afastado de Deus eternamente. Então nós não devemos subestimar o diabo. Mas observe, nós também não podemos superestimar o diabo. Nós não podemos subestimar que ele é astuto, ele é sagaz. Mas nós não podemos superestimar, porque o poder do diabo só vai até onde Deus quer. Ele é usado por Deus. Ele só faz o que Deus determina. Ele só faz o que Deus quer, porque todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Sabemos que a morte de Cristo na cruz do Calvário anulou todo o poder da morte. 1 Coríntios 15, 55, 56 e 57 diz: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos superestimar o diabo, porque na cruz do Calvário a cabeça da serpente foi esmagada. Na cruz do Calvário o poder da morte foi encerrado, e todo o poder foi lhe dado nas mãos do nosso Deus, naquele que vive e que reina para todo sempre. Não há hierarquia no inferno, não há poder no inferno capaz de resistir o poder que há no nome de Jesus e no sangue de Jesus. Glórias a Deus por estes feitos, glória a Deus porque Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e não há o que temer, juventude, não há o que temer, você que nos assiste nessa manhã, pois acima de tudo, acima de todos, existe o nosso Deus que controla todas as coisas. Do Senhor é a terra e toda a plenitude, e tudo que nela há pertence ao Senhor, o nosso Deus. Glórias a Deus, aleluia. Seja qual for a sua luta, seja qual for o seu medo, irmãos, seja qual for a sua necessidade, a sua depressão, a sua ansiedade, o seu medo, irmãos, clame o sangue de Jesus. Ele é sua proteção. Senhor, me cubra com teu sangue. Senhor, repreenda todos os maus pelo poder que é no teu santo nome, Jesus. É essa nossa arma de ataque e nossa arma de defesa, o sangue e o nome de Jesus. Ainda que você não seja crente, ainda que você não aceitou a Jesus, a partir de hoje, clame o nome de Jesus, anseie pelo nome de Jesus, deseje o nome de Jesus, glorifique e exalte o nome de Jesus, e você será vitorioso, porque há poder no nome de Jesus. Glórias a Deus. O 2 aí, evita ficar sozinho. Irmãos, sabem que todos nós, todas as pessoas têm a mesma estrutura física, emocional, intelectual. Então, quando você está sendo tentado, está passando por lutas, por dificuldades, evita ficar sozinho. Muitas tentações nos assolam quando estamos sozinhos. Quando estamos sozinhos, o diabo usa para jogar um caminhão de ideias negativas na sua cabeça. Se você está passando por esses momentos, evite ficar sozinho. Quando nos afastamos da comunhão das pessoas idôneas, que pode nos abençoar com seus conselhos e exemplos, nós podemos padecer. Quando deixamos o convívio dessas pessoas, nos tornamos alvos fáceis para Satanás. Seja qual for a sua dificuldade e circunstâncias, não abandone o corpo de Cristo, irmãos. Não deixe de congregar. Venha para a obra, venha comunicar com os irmãos, venha se alegrar com os irmãos, venha participar com os irmãos, venha receber oração, venha conversar com os pastores da igreja. Irmãos, essa é a função dos nossos pastores. Se você está passando por lutas, se você está preso em um pecado e você não consegue abandonar esse pecado, irmãos, é preciso, irmão, você confessar. Marque com os nossos pastores, com os nossos líderes, confesse o seu pecado, porque a palavra de Deus diz: aquele que confessa alcança misericórdia. Então confesse os seus pecados, retire esse fardo das suas costas e passe a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não fique sozinho, irmãos. A palavra de Deus fala: se existe uma ovelha fora do aprisco, ele deixa as 99 ali, irmãos, e ele sai à procura dela, ainda que esteja doente, esteja cheia de carrapicho, ele pega, traz nos seus ombros, traz para o redil,
cuida, trata dela e deixa ela íntegra novamente, irmãos, juntamente no rebanho com as outras ovelhas, protegidas e cuidadas por eles. Essa é a função dos nossos pastores, essa é a função do nosso pastor supremo Jesus Cristo, que tem cuidado de você até hoje. Então não fique sozinho, não fuja da igreja, procure os nossos pastores, procure ajuda, irmãos, porque nós estamos lutando para chegar no céu. Você tem dificuldade, todos têm dificuldade. Agora a diferença é, se você procurar ajuda, você vai vencer. Se você não procurar ajuda, você vai perecer. Então hoje, meu irmão, se levante, meu Deus, procure ajuda, venha para a igreja, você que nos assiste, seja onde você estiver. Se não estiver no nosso estado, em nosso município, vá numa igreja próxima da tua casa e reconheça Jesus, confesse os seus pecados e passe a ter o seu nome escrito no livro da vida, em nome de Jesus, aleluia. Se você está afastado do rebanho, hoje é dia de conserto. Levante as suas mãos e retorne para os caminhos do Senhor. Ainda hoje, nessa manhã, há salvação para você. Glórias a Deus. O 3 fala aí para a gente: esteja vigilante. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 24:43 diz: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele ficaria esperando para flagrar, né? E não deixar aquele homem saquear a sua casa. Mas então, irmãos, nós não sabemos a que hora o dia mau vai chegar. Nós não sabemos a que hora a luta vai se travar. Nós não sabemos a que hora o vendaval, o redemoinho, ou os dados, as ciladas do diabo, o dia mau vai chegar em nossa vida. Então o que eu devo fazer, irmão? Já que eu não sei, já que eu não tenho em saber essas coisas, só Deus sabe. O que eu devo fazer? Eu devo vigiar. E como eu vou vigiar? Através do meu devocional diário, através da leitura da palavra, através do jejum e através da oração. Esses meios de vigilância o Senhor deixou para nós, a palavra de Deus, a leitura, o jejum, esses meios da graça, está disponível a todos vocês. Orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Essa tríade, irmão, é para a sua vitória, é uma tríade de vigilância. Se você está fazendo isso, dificilmente, irmãos, você cederá às tentações, dificilmente você cairá, porque você está alinhado na palavra de Deus, está coberto pelo sangue de Jesus, está sendo guiado pela palavra de Deus. Então nós temos que orar e vigiar. Não adianta, irmão, nós orarmos e não vigiarmos a nossa língua, sermos maledicentes. Não adianta nós orarmos, mas não vigiarmos os nossos olhos. Quantos de nós, irmãos, não vigiamos nossos olhos e durante o dia, irmão, colocamos nossos olhos naquilo que não deve, naquilo que não é nosso, desejamos e cobiçamos, irmãos? Não adianta eu orar e não vigiar os meus olhos, irmãos. Eu preciso orar e vigiar os meus olhos. Eu preciso orar e vigiar as minhas mãos, aonde minhas mãos têm tocado, aonde minhas mãos têm, o que minha mão tem pecado, o que minhas mãos têm feito. Será que essas mesmas mãos que passam a semana todos os dias todo fazendo essas coisas, será que eu tenho coragem de levantar as mãos e adorar o Senhor com essas mãos? Irmãos, a palavra de Deus fala em Salmos: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles limpos de mão e puro de coração. Se você não vigiar através da sua oração as suas mãos, onde você tem tocado, o que você tem feito, infelizmente, irmãos, a sua oração não está, porque tem que orar e vigiar, irmãos. Orar e estar atento. Nós estamos em guerra o tempo todo. Um soldado, se não estiver alerta em momento de confronto, ele vai ser atingido. E nós estamos em guerra o dia todo. Então, se você tem que orar, estar vigilante. Peça a Deus: cubra-me com teu sangue. Senhor Deus, pinga seu colírio da graça nos meus olhos. Me ajude a vencer a minha maledicência, a murmuração, o pecado, a minha limitação. É o tempo todo clamando ao Senhor. E Ele te ouvirá e te concederá o livramento, irmãos. Não adianta eu orar e não guardar os meus pés. Aonde os seus pés têm te levado? Glorifica o nome do Senhor. Aonde você tem ido, glorifica o nome do Senhor. Quando os seus pais não percebem, quando os líderes não percebem aonde você tem ido, tem glorificado o nome do Senhor. Então todas essas coisas, irmãos, está sendo citado aqui para nós vigiarmos, irmãos, os nossos olhos, a nossa língua, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés, para que essas atitudes, irmãos, não nos façam pecar contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa vigiar, irmão, porque há dois seres antagônicos dentro de nós, carne e espírito. Aquele que você mais alimentar vai prevalecer. Se você alimentar o espírito, vai florescer o fruto do Espírito. Mas se você alimentar a sua carne, irmão, vai prevalecer a prostituição, a adultério, a fornicação e todas essas coisas, irmão. Todas essas coisas, irmão, é uma tentação. E todas essas coisas podem te levar a ceder à tentação. E qual é o perigo das tentações? Qual é o perigo das tentações? Me responda, juventude. Qual é o perigo da tentação? É você pecar. E a consequência do pecado é o quê? Te mandar para o inferno, irmãos. Então todo trimestre nós aprendemos o quê?
o perigo das tentações. Qual é o perigo das tentações? Nos afastar eternamente do nosso Deus. E nós estamos lutando aqui para morar eternamente nas mansões celestiais, desfrutar daquele grande banquete preparado para toda a sua igreja, para todos aqueles que resistir às tentações, para todos aqueles que a cada dia reconhecem as suas limitações e as suas falhas. Então, irmãos, não venhamos ser tentado, irmão, não é pecado, mas ceder às tentações é pecado. Então, nessa manhã, venhamos aprender a não ceder às tentações e a glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, irmãos, sobretudo, irmãos, vigiai, orai e vigiai, mas sobretudo vigiai. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês nessa manhã. Eu vou estar concluindo essa lição nessa manhã. Antes de concluir, eu quero convidar você a ofertar, a dizimar. Está aparecendo no seu monitor agora as contas da igreja, né? PicPay, Pix, conta corrente. Você pode ofertar por essas ferramentas, ou você pode trazer à noite. Você pode não ceder à tentação agora, irmãos, de ser avarento, de ser soberbo e ficar com você, com tudo aquilo que você ganha. Não, irmãos, não ceda a essa tentação. O dinheiro, o ouro e a prata é do nosso Deus, tudo está em suas mãos. Ele é o provedor. Nós vimos aqui que Ele vai prover todas as suas necessidades. E a palavra de Deus precisa ser mantida. Para esse recurso chegar até você, precisa ser mantido. Então oferte ao Senhor com todo o coração, generosamente, sem avareza, sem tristeza no seu coração, e Deus vai te honrar grandiosamente. Concluindo a nossa lição: enquanto nós estivermos nesse mundo, seremos tentados, mas Deus proverá o escape. Nós temos um Deus que nos dá força, irmãos, necessária para resistir às tentações. O nosso Deus é o sumo sacerdote, que como homem, irmão, sofreu todas as tentações. Tudo que nós estamos passando, Ele passou, mas em maneira nenhuma, em tempo nenhum, Ele pecou. Ele venceu, irmãos, e nos dá a oportunidade de vencermos também. Glórias a Deus. Seja vigilante, juventude, em tudo. Guarde a sua mente, guarde o seu coração. Se sujeite à vontade de Deus e à autoridade dos seus pastores. Fazendo assim, certamente teremos a vitória sobre a tentação. Glórias a Deus. Foi um privilégio mais uma vez estar com vocês. Foi um privilégio mais uma vez aprender com vocês nessa manhã. Vamos permanecer buscando ao Senhor, com o nosso coração pegando fogo, com o nosso coração ardendo, desejando e buscando o Espírito Santo de Deus. Nós temos visto em nossos evangelismos como Deus tem se manifestado com poder. Ele falar coisas maiores se você se dispor a orar, a buscar e a se guardar no Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês nessa manhã. Fique com Deus em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar a nossa lição nessa manhã. Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença para Te agradecer por essa aula maravilhosa, Pai. Te agradecer porque a Tua presença foi real sobre as nossas vidas, Pai. Que essa palavra, Pai, encontre, Pai, encontre, Pai, seguro, encontre os corações quebrantados, encontre os corações, meu Deus, Jesus amado, despedaçados mesmo diante do Senhor, sedentos e desejosos, Pai. Que as potestades, os principados, todos os dominadores desse mundo, Pai, sejam repreendidos pelo poder que há no Teu santo nome. Que toda a nossa juventude, aquelas pessoas que nos assistem nessa manhã sejam renovados, sejam restaurados pelo poder que há no Teu santo nome, Jesus. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, Pai, e nos ajude a perseverar e a continuar, Pai, para que nós possamos morar nas mansões celestiais, naquele grande dia, Pai. Ouçamos a Tua voz: vindes, amados de meu Pai, recebei por herança aquilo que tem preparado para vós antes da consumação do mundo, Pai. Nós queremos ouvir isso, Pai. Não queremos ouvir, Pai, do Senhor: apartai-vos de mim para o fogo eterno, pois eu nunca vos conheci. Que nessa manhã, Pai, nós vamos ouvir a Tua voz nos convidando, Pai, a morar nas mansões celestiais. Ser conosco, Pai. Receba a nossa oração, receba essa aula, Pai. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Deus os abençoe, juventude. Fiquem na paz. Glória a Deus.